Consciência Livre Namastê. Eu sou Luiz Felipe, sou terapeuta integrativo, terapeuta holístico e espiritualista universal. E eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, um pouco das minhas visões, que eu conquistei, né, ao longo da minha jornada, da minha estrada como espiritualista, como terapeuta e principalmente no meu caminho de cura, no meu caminho de expansão de consciência, que hoje eu considero que eu atingi um certo grau de autorrealização e por isso eu quero compartilhar essa experiência. Bom, e para começar, eu quero falar sobre um fato que ocorreu comigo, uma experiência de EQM, uma experiência de quase morte que ocorreu quando eu tinha 20 anos de idade. E hoje, olhando para trás, eu vejo que essa foi a minha maior iniciação espiritual. Bom, então é isso, eu vou começar contando como que foi e depois, no outro momento, eu vou fazer algumas análises e algumas reflexões. Eu, voltando lá atrás, eu tinha ali meus 20 anos de idade. Na época eu era soldado fuzileiro naval, e aí eu tinha uma moto, né? E nesse dia eu estava indo para casa com a moto e sofri uma colisão com um carro e eu acabei caindo com o rosto no chão. Estava numa velocidade considerável e, e esse impacto, né, fez com que gerasse muitos danos aqui no meu rosto, tá? Essa parte aqui, né, do nariz, da boca, toda eu tenho reconstruído por dentro, costurado, né, cheio de ponto. Aqui em cima também tive impacto na coluna cervical, joelho, tornozelo, mas o principal foi nessa região aqui, né, do nariz, que eu tenho cicatriz por dentro, até aqui, ó, tá, né? Ele praticamente abriu por aqui, né? O rosto abriu, descolou até aqui e os pontos são todos internos e graças à luz divina eu não fiquei com muitas cicatrizes, muitos danos, né? Eu quebrei alguns dentes aqui na frente, mas o que acontece é que isso gerou, né, aquele momento ali de emergência que eu fiquei no chão e quando eu caí com o rosto no chão, né, eu fiquei com o rosto colado no asfalto. E quando eu consegui virar, isso aqui parecia que estava pegando fogo, né? Parecia que tinham jogado gasolina no meu rosto. E eu comecei a perder muito sangue, muito rápido. Foi tudo acontecendo assim, muito rápido, uma dor muito intensa. Eu comecei a ter alucinações, né? Com aquelas dores. Eu comecei a ter várias vezes eu alucinava. Meu corpo foi ficando muito frio. E chegou um momento que eu não sentia mais nenhuma dor, só sentia muito frio no corpo. E como eu tinha curso de primeiros socorros na época, eu entendi ali, já tinha percebido que eu estava entrando em estado de hipotermia, e pela quantidade de sangue que eu via, né, do meu lado, eu sabia que eu tinha pouco tempo de vida. E foi quando eu comecei a desfalecer e eu percebi que realmente eu tinha dois caminhos ali naquele momento. Ou eu parava de lutar para me manter acordado e relaxava o corpo, e eu ia entrar, provavelmente eu ia desmaiar ou entrar em coma, ou eu ia morrer. Mas como eu vi que não tinha chance, né, não tinha outra alternativa, eu relaxei o corpo e aí eu senti um suspiro mais forte saindo do meu corpo. E nesse momento eu apaguei completamente. E aí eu me vi, né, já em outra, como se eu já estivesse numa outra dimensão. Não me sentia mais aqui na dimensão física e também num lugar diferente. Não era como se eu estivesse sonhando, era realmente como se eu estivesse numa outra realidade. Mas era um lugar totalmente escuro, eu não enxergava nada.
A única coisa que eu percebi ali eram meus próprios pensamentos. E aí eu fiquei algum tempo ali meio que numa reflexão, né, comigo mesmo, e me perguntando se eu estava vivo, se eu estava morto, e que lugar era aquele, se ali era, se era o inferno, se era né, o umbral, onde que eu estava, porque eu via tudo escuro. E foi quando eu percebi né, não dá para falar aqui em termos de tempo, né, porque essa sensação de tempo não existia, mas aí mas eu vou usar essa palavra mesmo assim, mas em algum momento eu percebi alguma coisa me rodeando, né, como se fosse uma espécie de baleia no mar, assim, alguma coisa grande me rodeando, e eu comecei a me sentir arrastado, né, sendo levado. E foi quando eu me vi, aí sim eu me vi num lugar que pareciam existirem formas, né, e presenças. Eu me vi num lugar como uma espécie de arena, e é como se eu estivesse ali no centro dessa arena. Em algum momento eu percebi que existia ao redor dessa arena milhares de presenças, como se houvessem milhares de pessoas. Eu não enxergava rostos, mas claramente eu percebi que existiam ali milhares de presenças, né? E todos me olhando. E eu ali no centro daquela arena, daquele campo, e também assim existia uma sensação que como se tivessem muitos holofotes ligados em cima de mim e meu corpo fosse transparente. É como se as pessoas pudessem ver através do meu corpo, né? Eu não só estava apenas nu, né? Eu estava transparente. E ali eu comecei a me concentrar um pouco, eu me acalmei um pouco, eu comecei a me concentrar e como se eu escutasse as vozes daquelas pessoas ali falando, comentando sobre mim. E, bom, e aí, mais uma vez, eu me senti sendo puxado, eu fiquei naquela situação ali um tempo, e eu me senti sendo puxado e como se eu tivesse sido levado de novo para uma outra dimensão. Eu percebi que era uma dimensão um pouco mais sutil. Eu conseguia detectar algumas formas, mas era mais tênues, né, mais sutil. E, bom, e aí eu estava, já nesse lugar, eu estava numa espécie de sala, uma sala branca. Eu percebi, vindo na minha direção, três presenças de três, como se fossem três pessoas, né? Altos, com uma espécie de túnica branca. A sensação que eu tinha era essa, porque eu não era como ver com os olhos, né? Era uma espécie de percepção. Então eu tinha uma percepção que eram três, como se fossem três doutores ou três filósofos, pareciam três filósofos vindo na minha direção, altos, né? Bem altos, com uma espécie de roupa branca. E via um na frente e dois atrás, como se formasse um triângulo, e eles não vinham andando, a sensação que eu tive é que eles vieram levitando assim, um pouco acima do chão, e eles se aproximaram de mim, e conforme eles vinham se aproximando, eu ia sendo empurrado para trás, e até eu me chocar com uma espécie de parede, e ali eu senti que eu fiquei fixado na parede, né, como se alguma coisa tivesse prendido meus braços para trás. Eu fiquei como se fosse realmente ele colado na parede. E aí eles se aproximaram e enfiaram uma espécie de plug, uma espécie de... eu tomei uma pontada assim no peito. E nesse momento eu vi, né? Eu tive a sensação que meu coração estava sendo esvaziado e na minha frente tinha uma espécie de balança. A sensação era que era uma balança bem simples mesmo, né? Não tinha, essa balança não tinha tecnologia, era como uma balança daquela mais simples possível, de metal. Então é como se essa energia minha, né, que saía do meu coração fosse sendo distribuída ali nos dois pratos dessa balança, e essa balança pesou e eu senti a balança ficando assim. Bom, e aí foi o momento que esse mentor que estava na frente interagiu comigo em forma de uma forma mental. E aí ele me perguntou se eu queria viver ou se eu queria morrer. Não, desculpa. Primeiro ele perguntou o que eu achava daquilo ali. E eu falei para ele que não estava bom, né? Que não estava legal.
E aí ele perguntou o que que eu queria, se eu queria viver ou se eu queria morrer. Eu olhei para aquilo ali e falei assim, eu acho que não faz sentido viver mais, né? Acho que, é, eu acho que eu quero morrer. E aí, ah, ele veio mais uma vez perto de mim e enfiou aquele mesmo plug, assim, como se enfiasse aqui na minha testa. E eu vi saindo de dentro da minha testa, aqui da minha cabeça, eu vi saindo uma espécie de imagem, de quadro. Ali parecia um holograma. E nesse holograma eu olhava para aquilo ali, e aonde eu olhava eu via uma cena da minha vida, eu via a minha vida acontecendo em tempo real. Eu via desde do meu nascimento até o momento que eu me desliguei no acidente. Aonde eu olhava, né, como se fosse um quadro ali, uma paisagem na minha frente, aonde eu olhava eu entrava na cena, e quando eu entrava nessa cena da minha vida, uma espécie de memória da minha vida, eu não só via, mas eu sentia também como se eu estivesse lá. Eu sentia o que eu sentia o que as outras pessoas sentiam também, né? E até eu sentia até o ambiente, né? Como se o ambiente tivesse consciência e eu pudesse sentir essa consciência do ambiente, das plantas, das coisas que estavam ali. E até da atmosfera, existia uma espécie de atmosfera nos ambientes. Dava para sentir isso também, tudo ao mesmo tempo. Então era uma consciência, né, como se eu tivesse uma consciência única de tudo que estava acontecendo ali. Bom, e aí ele olhou, né, e perguntou o que que eu achava, né, daquilo ali. Eu falei para ele que não fazia sentido mais, que aquilo não fazia sentido, que não tinha utilidade. Então ele pediu para eu me acalmar e como se ele tivesse pego um lápis e fez assim um monte de rabisco ali, né? Ele começou a ligar alguns pontos que estavam ocultos. E aí eu tive um esclarecimento. Eu falei, tá, agora eu entendo, agora eu percebo. Bom, e aí ele perguntou mais uma vez, e aí, o que que você acha disso? Eu falei assim, não, legal, agora faz sentido. E ele perguntou, você quer viver ou você quer morrer? Eu falei, olha, realmente agora faz sentido, mas mesmo assim eu acho que já deu, né? Falei, eu acho que já tá bom. Eu falei assim, eu quero morrer. E ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero morrer. E aí eles começaram a se afastar. Eles foram se afastando, e à medida que eles se afastaram, eu fui mais uma vez sendo puxado para mais um outro, como se eu estivesse sendo levado para um outro nível, né? Para uma outra realidade ainda mais sutil. E lá nesse outro lugar, no início eu fiquei meio no escuro, assim, mas a sensação é que eu estava num lugar bem mais alto, ou, né? O maior, o mais expandido, eu não sei. E eu não conseguia ver nada ainda de forma. Até que de repente na minha frente começou a surgir uma presença muito grande, e dessa presença emanava uma força, uma espécie de força, de atração, de gravidade. E ele era grande, parecia que usava uma espécie de armadura. E, e aí eu reparei que ele também, depois eu reparei que ele também segurava uma espada. E aí ele veio se aproximando de mim, e a sensação que eu tive é que eu estava diante de um gigante, assim, de tão forte que ele era, né? De tão poderoso, de tanta força e poder que emanava dele. Eu fiquei assombrado, né? De medo, de pânico ali, de terror com aquilo, né? Me sentindo totalmente vulnerável, sem poder me mexer diante daquele ser tão poderoso. E aí ele falou para mim ele me deu uma ordem, né? Para me voltar a viver. Ele falou, você vai voltar a viver. E eu não aceitei. Eu falei para ele, eu não aceito isso, né? Eu falei que a única que poderia decidir o meu destino era Deus, né? E eu comecei a repetir isso, assim, só Deus, só Deus, só Deus. Só Deus pode decidir o meu destino. E ele começou a levantar a espada, né? E conforme ele ia levantando essa espada, ela ia ficando incandescente. Ele falou, se você não obedecer, eu vou te punir, né? Eu vou te punir, eu vou te acertar com essa arma, com a minha arma. Você vai ser, não sei bem o termo, como se ele dissesse, você vai ser dizimado, alguma coisa do tipo, né?
e o que sobrar de você vai cair no abismo. E quando eu olhei para trás, eu senti, né, eu vi um abismo sem fundo se abrindo atrás de mim. E lá é como se viesse lá do fundo daquela escuridão toda, viesse uma espécie de agonia. Eu sentia que era um lugar de seres, de almas condenadas. E aí, bom, o pavor é indescritível, né? Não tem como descrever o terror, o pavor, né, que eu sentia nesse momento. Mas ele continuou levantando a espada e eu continuei repetindo que eu não ia voltar, que eu não ia obedecer. E aí ele desceu com a espada, né, na minha direção. E aí quando essa espada chegou, assim, muito, muito próximo de mim, eu senti, né, como se mais uma vez eu tivesse sido resgatado ali. E ao mesmo tempo eu vi de muito longe uma luz vindo, né? Uma luz vindo assim uma luz vindo de uma distância infinita e vindo numa velocidade muito grande também. E quando ela chegou perto de mim, conforme ela chegava perto de mim, eu ia me acalmando, eu ia me sentindo bem. E quando ela chegou perto, ela me passou como se eu tivesse me envolvido completamente, como se fosse um raio de luz, né, passando por mim. E eu fiquei totalmente banhado dentro desse raio de luz. E foi quando eu me senti numa espécie de nirvana, de uma felicidade, assim, uma paz assim indescritível, né? E como se eu tivesse chegado no paraíso. E foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei, pronto, consegui. Agora eu cheguei no paraíso, tô realizado. Eu não preciso sair daqui nunca mais. É aqui, né? Era aqui onde eu tinha que chegar. E aí eu pensei isso, né? E ali eu fiquei assim completamente entregue naquela felicidade, naquele prazer. Mas essa luz, e aí em algum momento ela também falou comigo, né? Ela falou como se estivesse falando assim, de uma forma muito calma, muito tranquila, falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ela falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Eu falei, você pode pedir o que você quiser. Eu tava sentindo um amor, assim, uma paz tão grande por aquela presença, né? E ela perguntou, você pode voltar a viver? E eu respondi, sim, por você eu voltaria 1000 vezes. Eu volto 1000 vezes por você. Ela falou assim, então tá bom, então tá combinado. E foi se afastando, entendeu? Simplesmente foi se afastando. E quando ela chegou bem longe, já estava um pouco longe assim, ela falou assim, você lembra daquela pessoa, assim, e tal? Me mostrou uma pessoa. Falou assim, ajuda ela. Só isso. Eu falei, não, tudo bem, eu ajudo. E foi se afastando e eu fui tendo a sensação que eu fui caindo, comecei a ter uma sensação de cair, cair, cair. E conforme eu fui sentindo essa sensação de cair também, eu fui tendo a sensação que foi como se eu estivesse mergulhando no fundo do mar, assim, uma pressão. Fui sentindo uma pressão aumentar. Em algum momento eu comecei a sentir que eu estava voltando para esse mundo físico, para esse mundo material. E só que essa mulher, né, essa pessoa que ela pediu para mim que me foi mostrada, eu senti como se eu tivesse passado por dentro dessa mulher, né, como se estivesse vendo toda a vida dela, sentindo tudo que ela sentiu. E eu senti depois como se eu estivesse transitando do corpo dela para o meu corpo de volta. E foi quando eu comecei a sentir as dores também do meu corpo. E aos poucos fui me sentindo cada vez mais no meu corpo. Em algum momento ali eu resisti, né? Eu percebi quando eu comecei a recobrar a consciência do que estava acontecendo comigo. E eu imaginei que eu pudesse estar totalmente desfigurado e também imaginei que eu pudesse ter quebrado, né, a coluna e estar sem os movimentos das pernas, dos braços. E eu pensei, como que eu vou viver assim, né? E com muita dor, né? Eu não sabia como que ia ficar meu rosto, né? E aí foi um momento que eu resisti de voltar pro corpo. Eu falei, eu acho que eu não quero mais viver. E depois eu lembrei, automaticamente eu lembrei, né? Instantaneamente eu lembrei daquela luz que ela me pediu para voltar. E aí foi quando eu comecei a repetir
né? Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. E quanto mais eu repetia isso, mais eu voltava para o meu corpo, mais eu sentia as dores, mas mesmo assim aquilo foi se transformando numa espécie de coragem, né? E eu decidi enfrentar qualquer que fosse o resultado ali daquela situação, mas eu decidi que eu ia viver até o fim, né? Da minha jornada e fazer o máximo possível para honrar com a presença daquela luz. E foi isso. Eu voltei, né, pro acidente. No momento do acidente, recobrei toda a sensação do meu corpo. E aí, algum tempo depois ali, eu fui socorrido, né? Fui socorrido pelo bombeiro. Fui sendo reanimado, né? Passei por um processo de reanimação, fui levado para o hospital. Passei por várias cirurgias no rosto, né? E, bom, eu acho que o mais importante, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa história da EQM é isso, tá? Depois disso, né, eu vou falar um pouco do que aconteceu com a minha vida depois disso, só para fechar essa história. Mas depois disso eu passei pela cirurgia, né? Fiquei alguns dias passando por cirurgia, por reconstrução do nariz. E eu fiquei um período sem poder falar. Mas o que aconteceu é que dali em diante eu comecei a ter sonhos, premonições. Eu comecei a ouvir o pensamento das pessoas, os sentimentos das pessoas, né? Eu conseguia me conectar muito facilmente com o que as pessoas estavam sentindo. Conseguia ouvir o pensamento delas como se fosse uma pessoa falando comigo, né? E eu sentia a presença de espíritos. Comecei a ter algumas mediunidades abertas, né? Eu não sabia ainda, né, que o nome era mediunidade, esse tipo de sensibilidade, eu não conhecia nada ainda sobre espiritualidade, mas eu comecei a ter essas experiências de transporte, né, com espíritos, e eu ficava muito confuso com tudo, né, não entendia o que estava acontecendo. Eu tive comecei a ter muitas premonições, principalmente em sonhos, né, eu sonhava com as coisas e depois eu via aquelas coisas acontecendo. É, E eu comecei a buscar muita ajuda, assim, foi quando eu comecei a frequentar igrejas, templos, centros espíritas, comecei a procurar psicólogos, parapsicólogos, médicos de todos os tipos. Foi aí que começou a minha jornada de busca, né, por cura e por expansão de consciência, uma busca infinita de conhecimento. Comecei a ler de tudo quanto é tipo de assunto, principalmente sobre filosofia, espiritualidade, né, sobre ciência, e eu não percebia, né, muito bem, isso não era claro para mim, mas na verdade eu estava incessantemente buscando a resposta para três perguntas. Eu tinha ali como prioridade máxima da minha vida três perguntas. A primeira pergunta era: quem era aquela luz que eu encontrei? A segunda pergunta era: por que ela pediu para me voltar? E a terceira pergunta é: o que eu deveria de fazer aqui na vida? Eram essas três perguntas. Eu tinha essas três perguntas no início, elas eram um pouco inconscientes. Mas a verdade hoje é que eu vejo claramente que, por isso que eu falei no início do vídeo, que eu considero a minha iniciação espiritual, e essas três perguntas elas viraram direcionadores da minha vida, da minha busca, né? Eu vivi em função dessas perguntas. Ah, E isso, eu só consegui entender isso 21 anos depois, né? 21 anos depois eu encontrei as respostas para essas perguntas. E aí eu entendi que concluiu esse primeiro ciclo, né? Esse ciclo de aprendizado, e iniciou um outro ciclo. Então, é isso, né? Eu vou... Acho que eu vou falar um pouco ainda nesse vídeo sobre as três perguntas, né? Sobre essas respostas. Então, eu entendi, né? Passei por uma experiência depois desses 21 anos, fazendo uma prática de meditação de um mentor da Índia, né? Que eu estava conhecendo há mais ou menos um ano, estava praticando essa meditação dele.
E eu tive uma experiência, né, depois de ter feito uma sintonização, um trabalho de sintonização à distância, que eles fazem lá da Índia, né, online. Eu entrei num processo de 21 dias, o nome dessa sintonização é Shakti Pravar. Eu entrei no processo de resguardo de 21 dias e todos os dias tinha uma tarefa para cumprir, né? Fazer a meditação e evitar alguns alimentos, né? Evitar fazer exercícios. Então tinha alguns cuidados, mas era 21 dias ali de resguardo depois da sintonização. Eu passei então no terceiro ou no quarto dia dessa sintonização, eu recebi desse mentor, eu senti a presença dele na minha casa, ali onde eu estava meditando, eu estava sozinho em casa, eu senti quando ele se aproximou e colocou as mãos na minha cabeça e transferiu uma energia para mim, recebi uma bênção dele, uma energia divina, né? E isso me trouxe uma cura, né? Para dores que eu tinha no pescoço do acidente, eu fiquei 21 anos sentindo dores na cervical, então essa energia que ele me trouxe me curou dessas dores, me curou da ansiedade também que eu sentia, a minha respiração ela mudou e recebi meu corpo se modificou também, né? Senti assim, meu corpo, eu emagreci, alguns dias depois eu estava bem mais magro, meu corpo ficou mais equilibrado naquele momento, mais forte, mais leve. E outra coisa importante sobre isso também sim, eu percebi que aquele meu questionamento, aquilo que me deixava com aquela inconformidade, aquela agonia dentro de mim, que eu queria saber, aquelas perguntas que eu me fazia tanto sobre aquela experiência, por que que eu tinha encontrado aquela luz, e isso foi auto revelado, né? Naquele momento ali com a presença dele, eu senti que aquela luz que eu tinha encontrado era ele, né? E aquilo se dissolveu, aquela dúvida minha se dissolveu completamente, né? E essa minha pergunta foi respondida dessa forma. E outra coisa importante também que aconteceu nesse dia, nesse processo, eu tive um despertar de Kundalini, né? Eu senti a Kundalini subindo e quando a energia chegou no topo da minha cabeça, né? Foi quando exatamente o momento que eu senti as mãos dele na minha cabeça. Eu tive também uma visão mística, né? A minha visão espiritual se abriu e eu tive uma visão mística, a visão mística da perfeição do universo. E eu fiquei alguns minutos ali em estado de êxtase, eu acho que uns 10 minutos ou 15 minutos. Eu fiquei completamente em êxtase e depois eu fui voltando, né? Mas eu fiquei um bom tempo da minha vida ali sentindo um bem-estar muito grande, né? Por causa dessa energia. E eu senti muitas modificações no meu corpo também, principalmente na minha coluna, né? O alívio dessas dores, abriu uma flexibilidade maior no meu corpo, na minha coluna. Bom, então, só para fechar, né? Eu fiz esse comentário sobre esse mentor, o nome dele é Dada Shrid, e hoje eu continuo fazendo a meditação dele, falando sobre ele, né? E é isso, né? Depois, então, eu vou contar alguns outros detalhes sobre essa experiência do Shakti Pravar, vou contar algumas outras coisas que também, outras experiências espirituais que eu passei, que eu acredito que possam servir aí de referencial para quem está no caminho de busca, né, de espiritualidade, para quem está buscando a sua cura, para quem está buscando o seu propósito de vida. Espero que sirva, porque eu sei como que é importante, às vezes, a experiência das outras pessoas, como foi importante para mim, né? Os livros que eu li, as experiências que as outras pessoas passaram. Bom, então, acho que hoje está cumprido aqui a minha tarefa. Espero que essa mensagem chegue a quem precise, da melhor forma, no melhor momento. E é isso. Muito obrigado, consciência livre. Namastê.